Estamos de volta e hoje nós temos um convidado super especial que vai falar conosco ao vivo aqui. Ele que é economista, está no 5º mandato consecutivo como deputado federal, reeleito em 2022 com mais de 147 mil votos. Ele já foi líder da bancada do PT, vereador, deputado estadual, secretário de Transportes em São Paulo. Atualmente é vice-líder do governo Lula lá no Congresso Nacional. Ele que já está ao meu lado, Carlos Zaratini. Muito obrigado pela sua presença, companhia aqui no Diário Nacional. Ele que prometeu responder de tudo. Vai responder de tudo mesmo, deputado? Claro, estamos aqui à disposição. Agradecer o convite de vocês e agradecer também a quem está nos assistindo aí. Perfeito. Bom, na semana passada, na sexta-feira, nós falamos sobre os 100 dias de governo Lula, 100 dias também de governo estadual. Qual a sua avaliação, deputado, desses 100 primeiros dias de governo Lula? Olha, o primeiro 100 dias, né, foi usado pelo presidente Lula exatamente para botar a casa em ordem, né? Primeiro nós tivemos logo de cara, no dia 8 de janeiro, aquele ataque fascista, aquela tentativa de golpe, de aquele grupo de pessoas que tentou mobilizar o exército para um golpe de Estado e que deram com os burros na água. Teve mais de 1.000 presos, mas aquilo tomou tempo, né? Atrapalhou, de certa forma, o início do governo. Agora, o Lula já conseguiu colocar de pé vários projetos, né? O Minha Casa Minha Vida já está sendo retomado, o Bolsa Família já está sendo pago R$ 150 por criança até 6 anos e de 6 anos até 18 anos, R$ 50, né, por criança, por jovem. Já estamos fazendo a retomada do Mais Médicos, contratando 15 mil médicos para locais onde não tem médico. Enfim, é uma série de iniciativas para, pelo menos, atender imediatamente o povo que mais precisa. Com certeza. E como economista, que é a sua formação, profissão, como que você vê essa questão que o governo está fazendo, a questão da alta dos juros, também a taxação aí das empresas como Shopee, AliExpress? Qual que é a sua visão? Bom, em primeiro lugar, a questão dos juros, o governo não tem mais controle sobre isso. Porque no governo passado, do Bolsonaro, foi aprovada a independência do Banco Central. Então, o Banco Central hoje, ele tem um presidente que foi escolhido pelo Bolsonaro e que vai ficar até 2024. Né? E ele colocou a taxa de juros num nível altíssimo. As empresas estão asfixiadas. O consumidor não tem condições de comprar, de fazer uma prestação com esses juros que fica muito alto. Então, o que está acontecendo? O consumo não aumenta, né? As empresas não têm vendas suficientes, acabam dando férias coletivas, demitindo trabalhadores, né? Reduzindo a produção. Então, o grande problema da economia brasileira é os juros, né? Quanto à questão tributária, né, o governo e a questão fiscal, o governo já vai apresentar uma lei, um projeto de lei que o Fernando Haddad, ministro da Economia, fez, estabelecendo uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, que é um teto que não funcionou, né? A gente viu que não foi capaz de melhorar a situação fiscal do Estado, do governo, melhor dizendo, governo federal. E nós vamos fazer a reforma tributária. A reforma tributária vai unificar 5 impostos em apenas um, o imposto de valor agregado. Então isso vai simplificar para as empresas, vai favorecer a indústria e vai principalmente reduzir a carga tributária para o consumidor. Perfeito. E o consumidor, ele pode ajudar de alguma forma para essa questão dos juros, questões da taxação? Tem alguma coisa? Porque é uma via de mão dupla o governo e a população, né? Olha, nós temos, o presidente Lula tem falado muito nessa questão dos juros para exatamente mostrar o quanto está de errado nisso, né? Industriais estão contra os juros nessa altura, lojistas, redes como o Magazine Luiza se manifestando, a Luiza Trajano contrária, economistas. Então, nós precisamos que esse presidente do Banco Central
se curve a opinião da maioria da população. A inflação, em fevereiro de 2022, um ano atrás, era de mais de 10%. Agora está menos de 5%. Então, não é possível continuar com juros tão altos. Nós precisamos de pressão popular para que o presidente do Banco Central reflita melhor sobre o que está fazendo. Legal. Vamos falar um pouquinho também de educação, deputado. Nós trouxemos aqui no Diário Nacional, na semana passada, falando sobre o Juizado da Infância e da Juventude Civil, lá da comarca de Manaus, que autorizou o uso de detectores de metais nas escolas públicas e privadas até o final desse mês, para identificar, justamente por conta desses atentados que estão acontecendo em todo o país. Na sua visão, essa decisão desse juizado ajuda ou piora a situação? Eu diria para você que não piora, ajuda, né? Ele realmente ajuda, mas não resolve todo o problema. O que eu tenho defendido? Que a gente tenha uma cultura de paz nas escolas. Ou seja, desincentivar a violência, né? E para isso nós precisamos que os professores estejam preparados, nós precisamos que as prefeituras e os governos estaduais cumpram a lei federal que nós aprovamos há 2 anos, que toda escola tem que ter um psicólogo ou uma psicóloga e um assistente social, para que acompanhe a vida das crianças e dos jovens. E nós precisamos de que as redes sociais sejam responsabilizadas todas as vezes que deixarem circular imagens ou mensagens de violência, que incentivem a violência. Isso precisa ser tirado do ar, certo? Então elas têm que se responsabilizar por isso, porque é pelas redes sociais que circulam mensagens que levam a essas situações de ataque nas escolas. E você falando em redes sociais, inclusive, foi divulgado aí através, agora não consigo abrir, a equipe não me deixou preparado aqui, eu acho que foi o Estadão que pediu uma resposta ao Twitter e o Twitter simplesmente respondeu com uma imagem daquelas fezes, aquele emoji de fezes, justamente por conta da responsabilização das redes sociais, porque lá, principalmente o Twitter, era onde está tendo mais esse incentivo, né, para falar mais claramente. E você falou até da questão do projeto que foi aprovado para psicólogos, assistentes sociais. E agora, na última semana, o governador de São Paulo falou do investimento para ter aí psicólogos e vigilantes na escola. Por conta desse projeto, deputado, que já foi aprovado, seu aí falando de psicólogos e assistentes... Não é meu, não. O projeto é de um outro deputado, mas nós aprovamos, o Bolsonaro vetou e nós derrubamos o veto. Portanto, agora é lei. Isso. Aí, por ser lei, já não deveria estar valendo para não precisar ter toda essa situação e agora, aqui em São Paulo, tendo esse investimento do governador para ter aí contratação de 550 psicólogos? Olha, infelizmente a lei não quer dizer que as coisas vão acontecer, né? Elas precisam ser cumpridas para acontecer. E a população precisa cobrar. Então, esses fatos, esses ataques que aconteceram aí, eles estão fazendo com que a população comece a cobrar, né, dos governos, das prefeituras, que nas escolas tenham mais segurança, que as escolas tenham essa chamada cultura de paz, né, para que a gente possa, de fato, tornar a escola um lugar onde a criança vai sair de lá melhor do que entrou, né, e que ela saia com segurança. Então, nós queremos que a criança não seja assaltada. A maior preocupação até um pouco tempo era que a criança não sofresse assalto. Agora, a maior preocupação é que a criança saia viva da escola. E é isso que nós vamos lutar. Não, legal. Também, recentemente, nós nos encontramos, né, na Universidade Federal, que vai abrir o campus, retomou as obras do campus de Osasco. E você falou de alguns projetos, inclusive de educação, sobre um novo campus da universidade em Embu das Artes. Como que está esse projeto, deputado? Olha, isso nós começamos a trabalhar essa ideia lá na época que o Fernando Haddad era ministro da Educação. Então, nós aprovamos, naquela época, a criação de um campus na região oeste da Grande São Paulo,
né, que abrangeria municípios aqui do eixo, aqui que a gente chama o eixo da FEPASA, né, que são as cidades que se iniciam aqui em Osasco e vêm até Itapevi, na chamado eixo da Raposo, que é Cotia, Vargem Grande, e o eixo da BR, que pega lá de Taboão da Serra até Juquitiba. Então, esse conjunto de cidades, a nossa ideia é ter uma universidade para atender toda essa população, e mais a zona sul e oeste da cidade de São Paulo. É uma região que não tem uma universidade pública, né? Nós queremos, então, ter uma universidade federal pública. Nós, naquele momento, foi por volta de 2010, nós tínhamos conseguido dar um passo à frente, né, com essa ideia da universidade. O Fernando Haddad apoiou naquela época. No entanto, surgiram vários problemas. A diretoria da Universidade Federal de São Paulo ficou contrária, né, a prefeitura do Embu, que deveria ter feito uma obra, não fez a obra, e, enfim, tudo isso acabou atrasando. Agora a nossa ideia é retomar essa ideia e trazer a universidade para cá. Muito bom. Educação é sempre bem vista, é importante estudar, sempre se profissionalizar. E um projeto também interessante que você falou naquele nosso encontro sobre baratear os alimentos, até uma parceria com a CEAGESP. Você pode dar um pouco mais de detalhes aqui, falar um pouco mais desse projeto que é benéfico, né? A gente vê a alta de alimentos, tudo aumentando e vem um projeto desse aí para facilitar. É o que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar o que a gente chama de alimentação mais barata e mais saudável, né? É a gente produzir alimentos in natura, principalmente legumes, frutas, verduras, que cheguem sem agrotóxico, né, sem veneno, na mesa do povo, por um preço barato. É isso que a gente quer fazer. A gente vê que o número eu estava ouvindo uma estatística, né? 25% da população brasileira está obesa, né? E isso, a obesidade não é um problema de boniteza nem de feiura, é um problema de saúde, porque a pessoa que é obesa, ela tem uma série de decorrências, né, de que ela começa a ter problema de diabetes, problema enfim, uma série de doenças. E nós precisamos, então, que as pessoas sejam mais saudáveis. E, para isso, a alimentação é fundamental. Perfeito. Tem um outro assunto que vai chegando aqui, que nós estamos sempre acompanhando para saber também tudo que está acontecendo aqui pela região. E aqui em São Paulo, um outro assunto veio à tona novamente, porque é algo que nunca foi resolvido. Cracolândia, deputado. O governo e a prefeitura, eles estão tomando algumas medidas, mas, na sua opinião, você que também já atuou aqui como vereador, esteve aqui também na Alesp, a Cracolândia, ela tem jeito, deputado? Olha, o problema das drogas é um problema gravíssimo na sociedade. E a Cracolândia é a expressão mais terrível desse problema, porque ela exatamente reúne pessoas que estão num tal estado de drogas, né, de consumo de drogas, que fica muito difícil ser resolvido. O governo atual, como já tinha feito o governo do Dória antes, optou pela repressão, né, de buscar reprimir, dissolver, tirar as pessoas de lá. Resultado, surgiram inúmeras cracolândias e o problema não foi resolvido. Agora a gente está vendo que, de novo, estão tentando dispersar. O que aconteceu essa semana? Saques em supermercado, saques em farmácia, né? Então, está piorando a coisa. O que a gente vinha fazendo na época que o Haddad era prefeito de São Paulo? Era, primeiro, tentar impedir que a droga chegasse lá, isso quem tem que fazer é a polícia, e, ao mesmo tempo, garantir tratamento para as pessoas, oferecer alternativa para a pessoa sair de lá, né? Então, ter uma moradia, um lugar onde ela possa ficar, sem ficar naquela muvuca toda, né? Você depois garantir que ela vá se limpando e tirá-la de lá, né? Então, isso exige paciência, exige perseverança, exige trabalho. Nós não vamos conseguir acabar com a Cracolândia na paulada, na porrada. Isso vai piorar, como a gente sabe, inúmeros bairros de São Paulo têm Cracolândia hoje, inúmeras cidades aqui da grande São Paulo também com o mesmo problema. Então a gente precisa resolver esse problema, é o quê? Impedindo a droga de chegar e cuidando das pessoas.
Para impedir as drogas de chegarem, como você comentou, você falou do trabalho da polícia. Aqui em São Paulo, a gente vê os dados que a polícia ela tem um déficit muito grande. Você acha que tendo aí concursos, trazendo novos agentes para fortalecer aqui a segurança do Estado, vai melhorar? Já é um primeiro passo? Olha, em primeiro lugar, precisamos recompor o quadro da Polícia Militar e da Polícia Civil, que cada uma perdeu cerca de 20 mil pessoas, que foram se aposentando, foram deixando a carreira e não foi feito concurso para repor. Então, é necessário recompor o quadro e, ao mesmo tempo, garantir os meios de que eles possam trabalhar. Principalmente a Polícia Civil, que tem que ir a fundo nas investigações. A questão das drogas, você veja, nós precisamos também de uma articulação federal, com a Polícia Federal. Por quê? Porque, exceto a maconha, que é produção nacional, vamos dizer assim, é produzido no próprio país, a cocaína, né, o crack e outras drogas que são, vamos dizer assim, derivados químicos, elas vêm de fora do Brasil. Então é necessário impedir que elas entrem no Brasil, se elas entrarem, detectar os caminhos que elas chegam nos consumidores, para a gente evitar que realmente isso aconteça. Perfeito. E aqui, para a gente ir já indo para os finalmente, o deputado que tem a agenda aí lotada, está aqui conosco. Um projeto bem legal, que foi até seu, deputado, questão do bilhete único. Nós vimos na última eleição que alguns municípios tiveram até transporte gratuito para incentivarem, inclusive, a votação. E aqui em São Paulo tem essa discussão para ter o passe livre vitalício, o transporte ser totalmente gratuito. Você acha que isso é possível, não só em São Paulo, mas até para todo um Brasil, ser o transporte gratuito para todo mundo, ter essa facilidade? Eu acho que sim, eu acho que é possível você ter o transporte gratuito, né? Seria uma coisa muito boa, mas tem um custo, evidentemente, que quem tem que pagar é o governo, seja a prefeitura, o governo do estado, alguém tem que pagar, ou até o governo federal, como alguns imaginam. Mas eu acho que falta uma coisa no transporte, nós precisamos melhorar a qualidade do transporte. E eu tenho um pouco de receio de que se faça a tarifa zero e se despreocupe com a fiscalização da qualidade. Porque fica aquela coisa, bom, se é de graça, qualquer coisa tá bom, né? Então, eu acho que primeiro, antes da gente ter a tarifa zero, nós deveríamos aprimorar o sistema de transporte. E sabe o que eu acho que é possível hoje? Quando a gente fez o bilhete único, há 20 anos atrás, né, você não tinha a tecnologia dos aplicativos. Então, você não podia chamar um carro, não existia isso, né? Hoje, quem é jovem acha que isso existiu a vida inteira, mas antigamente não existia. Agora não. Agora você pode chamar um carro a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, o que eu acho que falta? Falta o que a gente chama no transporte a última perna do transporte. A pessoa desce de um ponto de ônibus, ou num terminal de ônibus, ou numa estação de trem, e às vezes ela tem que se deslocar, andar a pé muito para chegar até a casa dela. Então, por que nós não incluímos na tarifa um aplicativo que leve essa pessoa até a casa dela? Sabe? Então, a pessoa chegou lá na estação de trem de Osasco, ou de Itapevi, ou de Barueri, e ela possa pedir um veículo e aquilo seja pago com a tarifa que ela já pagou no trem. Como uma integração de ônibus e trem, né? Só que aí ela vai chegar na casa dela, ou muito pertinho da casa dela. Então nós precisamos dar esse passo, entende? Que é possibilitar que a pessoa chegue com segurança. Olha, veja só, nós temos um número enorme de pessoas que têm problemas de deficiência física. Essas pessoas têm uma dificuldade enorme de andar na periferia porque não tem calçada. Né? Então nós precisamos resolver isso. Então o que eu acho que nós precisamos ainda evoluir, e aí o governo teria que gastar isso prioritariamente, é garantir que a pessoa chegue na sua casa com qualidade, com segurança, com rapidez. Não, legal. Até essa questão de ter quem vai pagar a conta, a gente pode até talvez citar a prática que o metrô está fazendo, a questão das estações serem
patrocinadas, né? Recentemente, a Estação Paulista da linha amarela leva agora o nome Pernambucanas, que é uma forma também de arrecadação de dinheiro sem aumentar a tarifa ao consumidor. Se tiver também prática de empresas que queiram assumir o compromisso com o transporte, talvez seja possível a tarifa zero, para não depender só do governo. Isso tudo ajuda, né? Melhora a arrecadação sem pesar no bolso do passageiro, mas está longe ainda de pagar tudo. Então, de todo jeito, vai precisar o governo colocar dinheiro. E colocar dinheiro no transporte, muitas vezes vai faltar na educação, vai faltar na saúde. Então, eu acho que a gente precisa que o governo tenha um pouco mais de criatividade e permita fazer melhor, né? Melhorar a qualidade. E resolvido isso, aí sim, eu acho que a gente pode dar passos à frente em termos de zerar a tarifa e que poderia zerar, por exemplo, no domingo, né? Por que não zerar a tarifa no domingo? Para todo mundo poder sair de casa e passear um pouquinho, levar os seus filhos por aí, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco no Diário Nacional. Quero que você deixe aí suas considerações finais, quiser também falar quais são os próximos passos nos seus próximos 100 dias aí de mandato que vai fazer aí pela população. Pode aproveitar esse espaço que é todo seu. Olha, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que nós estamos lá em Brasília trabalhando muito para que o governo Lula dê certo. Nós vamos ter agora várias votações importantes, a nova lei fiscal, a reforma tributária, são importantíssimos, a lei do orçamento. E eu estou como vice-líder do governo no Congresso. Então isso toma muito tempo nosso, porque todos os projetos que chegam lá a gente tem que acompanhar, né? Não dá para a gente relaxar, né? A gente tem que estar ali 100% ligado para que a gente veja aprovado o que é de melhor para o povo brasileiro. Perfeito. Nas redes sociais é fácil de te encontrar, fácil falar com você? Nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Twitter, é tudo TikTok, DEP, D-E-P, deputado, né? DEP Zaratini, com 2 T's e I no final. E o meu site é Carlos Zaratini. Perfeito. Aqui embaixo, nossa equipe já está colocando aqui para vocês tirarem um print, depois entrar em contato com o Zaratini, uma pessoa super acessível, também pode mandar suas demandas para ele. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco. Vocês continuam conectados aqui, já tem mais informações no Diário Nacional.